Fala galera, antes de começar o vídeo, quero convidar a todos vocês a conhecer o nosso site de cursos que já é sucesso entre os engenheiros e estudantes de engenharia. Aproveite as suas férias para fazer o curso de estruturas mais completo da internet. Acesse agora canaldaengenharia.com.br. O link também vai estar aí na descrição para vocês. Valeu pessoal e aproveitem o vídeo. Oh yeah. You took care of me. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje, mais um vídeo de conceito, nós vamos entender um pouquinho mais sobre as vigas de transição. Esse foi um pedido do nosso grupo lá do Telegram. Inclusive, se você não participa ainda do nosso grupo do Telegram, o link está aí na descrição. Você lá pode pedir vídeos, pode interagir com todos os inscritos e comigo também, certo? Como que vai funcionar esse vídeo aqui? Eu vou conversar um pouquinho com vocês, passar um pouquinho das informações em relação aí às vigas de transição. Nós não vamos dimensionar aqui nesse vídeo uma viga de transição, mas eu vou sim trazer um vídeo futuro aí, fazendo um pré-dimensionamento e um dimensionamento de uma viga de transição. Neste vídeo nós vamos entender o conceito de uma viga de transição. Assim como eu já fiz aqui, já trouxe vigas, conceito de viga alavanca, conceito de fundações, né? Então a gente vai trazer um pouquinho de conceito e depois a gente traz um pouquinho mais sobre teoria e também dimensionamento desses elementos, certo? Então como que funciona e o que é uma viga de transição? Muitas pessoas têm essa dúvida, né, e se perguntam para que serve, quando eu devo usar, né, e qual é o sentido da utilização desses elementos. Uma viga de transição é bem comum, tá? Mais comum do que vocês imaginam, e praticamente todos os edifícios hoje têm aí algum tipo de viga de transição. E também temos aí em projetos até de pequeno porte, que tem aí uma espécie de viga de transição, quando, por exemplo, o cliente quer um vão livre e no pavimento de cima eu tenho vários cômodos e eu tenho que acomodar os pilares do pavimento de cima, acabando em vigas. Isso também se caracteriza como uma viga de transição. Neste caso aqui, eu trouxe um exemplo para vocês, um exemplo bem prático, para que vocês possam entender o conceito de uma viga de transição. Nós temos aqui um edifício, esse edifício tem 16 pavimentos, e vejam só, ele está sobre um pavimento garagem, né? Neste caso aqui é um pavimento garagem. E qual é a dificuldade de executar um pavimento garagem quando eu tenho um edifício? Um pavimento garagem ele precisa do máximo de uniformidade entre os pilares, para que a gente possa, de certa forma, aqui, encaixar melhor as vagas dos veículos aqui no pavimento garagem. Logicamente que aqui é só um exemplo, esse pavimento garagem provavelmente não conseguiria atender um edifício desse porte, aqui de 16 pavimentos, mas como um exemplo é válido, tá? Nós temos aqui pilares com espaçamento de 6 metros, né, de eixo a eixo, nos dois sentidos, e eu tenho um tablado aqui de 30 por 30. Mas vejam só, todos os pilares estão bem uniformes, né? Todos eles estão com espaçamento de 6 por 6, né? O que permite essa uniformidade aqui da distribuição dos pilares. Mas será que os pilares do nosso edifício estão bem alinhados assim, tudo bem uniformes? É justamente esse o papel da viga de transição. Permitir que a gente possa uniformizar o pavimento garagem ou o pavimento pilotis, que permite ali uma distribuição melhor dos pilares, sem que haja aquela distribuição do edifício, né? Porque o edifício tem uma distribuição onde vai ficar os pilares escondidos na alvenaria e muitas vezes esses pilares podem atrapalhar muito um pavimento garagem, até impossibilitando a implantação de um pavimento garagem. Então, para entender melhor isso daí,
o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar para vocês só a estrutura de pilares e vigas desse edifício. Vou pular aqui para a próxima imagem. Ó. Vejam só, aqui só tenho a estrutura de pilares e vigas, certo? E olha só, todos os meus pilares estão sobre as vigas de transição. Vejam só, tenho aqui ó, uma viga de transição que recebe um pilar bem no meio. Aqui também ó, tem um pilar bem no meio da viga de transição. Aqui nós temos dois pilares em uma mesma viga de transição. Aqui no meio também ó, tenho pilares nas vigas de transição. A viga de transição tem o único papel de receber essas cargas, né? Essas cargas pontuais aqui dos pilares e distribuir para os pilares do pavimento garagem, né? No caso, por exemplo, aqui dessa viga, né, nós temos nesse tramo aqui dessa viga, nesse trecho, entre esses dois pilares, duas cargas pontuais, né? Então, nós teríamos além, por exemplo, aqui nós temos uma laje, né, em cima desse pavimento garagem, também temos uma laje, nós temos a carga dessa laje, temos a carga de uma possível alvenaria que tem aqui, sei lá, mais as cargas pontuais desses dois pilares, certo? Aqui eu também poderia fazer uma viguinha, que seria o papel da viga que receberia, por exemplo, as alvenarias, ou simplesmente fazer essa alvenaria sobre a laje do pavimento garagem, né? Aqui em cima eu tenho uma laje, geralmente essa laje tem uma espessura significativa aí, justamente para conseguir receber essas cargas de alvenaria, né? E ajudar também na estabilidade do edifício. Então, essa viga de transição aqui, ela vai aproveitar, logicamente, o máximo possível da continuidade. Por isso que geralmente nós temos aqui uma borda, né? Vejo aqui, tem uma borda aqui, ó, que permite que eu comece com essa viga de transição sem uma carga significativa, né? Podendo utilizar dessa continuidade aí para diminuir esses momentos fletores, né? Pelo menos os positivos aqui. Então, com essas vigas de transição, é permitido aí uma distribuição melhor dos pilares em um pavimento garagem ou em um pilotis, certo? Para quem não sabe o que é pilotis, é justamente isso daqui, ó. Aqui, por exemplo, se não fosse um pavimento garagem, fosse um saguão, por exemplo, de um hotel ou algo assim, nós não poderíamos ter vários pilares com a mesma configuração do edifício, né? Porque tem pilares aqui que são muito próximos um do outro, né? Então isso acabaria incomodando visualmente quem fosse visitar esse edifício. Então, geralmente é feito as vigas de transição. As características da viga de transição são vigas extremamente carregadas em aço, e geralmente com seções aí bem diferentes do que a gente está acostumado aí em edifícios de pequeno porte, né? Aqui, por exemplo, aqui tem uma seção de 1 metro por 40 centímetros, e ainda assim, muito possivelmente, essa seção não aguentaria todos esses pavimentos aqui. Isso aqui, como é um exemplo, eu acabei de fazer esse desenho, fiquei aqui uma meia hora fazendo esse desenho antes de gravar esse vídeo, simplesmente para exemplificar para vocês. Então, em geral, as seções aí das vigas de transição são bem grandes, né? Pode ser uma seção, por exemplo, de 60 por 1,20, 60 por 2 metros, né? Eu já vi várias vigas de transição com seções aí muito grandes que acabam até assustando muitas vezes. E também a taxa de aço é relativamente alta, bem mais alta do que a gente está acostumado aí, aquela taxa de 90 quilos por metro cúbico, ela vai para assim, quase o dobro muitas vezes, dependendo aí da viga e da carga que essa viga vai receber. Hoje em dia também, pessoal, é muito comum a utilização da viga de transição em edificações de alvenaria estrutural. Por quê? A alvenaria estrutural, ela é a base, né, do cálculo da alvenaria estrutural, é a parede autoportante,
né? A parede vai resistir todas as cargas dos pavimentos do edifício. Porém, se eu precisasse de um pavimento garagem, como eu faço? Né? Porque eu tenho que ter ali as paredes nascendo de algo que vá sustentar essas cargas, né? Geralmente aí a fundação, né? Ou um radier, enfim. E aí eu subi os pavimentos dali para cima. Mas e se eu precisar de um pavimento garagem, eu faço a utilização também das vigas de transição. Aí nesse caso é um pouquinho mais complexo, por quê? Porque eu tenho que ter uma viga de transição para cada parede praticamente, uma viga de transição embaixo de cada parede, ou fazer uma laje, né? Uma laje que consiga receber essas cargas, né? Essas tensões, e aí fazer uma viga de transição que receba as cargas dessa laje, tá? Então existem essas duas maneiras de fazer. Mas o conceito é exatamente o mesmo. Captar as cargas, né, que tem uma distribuição diferente e tornar essa distribuição mais uniforme, como vocês veem aqui embaixo, né? Essa parte em branco aqui faz a composição das vigas de transição, e essa parte em cinza é a estrutura do edifício, né? Vejam só. Então aqui no caso tem uma distribuição uma distribuição ideal, digamos assim, né? Porque eu adequei o projeto do edifício para este tablado aqui de vigas de transição. Mas muitas vezes, né, o que acontece? Esse projeto arquitetônico ele já está pronto. E aí você tem que fazer o processo inverso, né? Adaptar o seu tablado de vigas de transição, né, de pilares aqui, para o projeto arquitetônico, mantendo o máximo da uniformidade para que a gente possa encaixar um pavimento garagem ou um saguão, qualquer coisa do tipo, certo? Então é mais ou menos assim que funciona uma viga de transição. Quando a gente vai calcular uma viga de transição como essa daqui, é uma carga pontual relativa a esse pilar, outra carga pontual relativa a esse pilar, né? E aí nós vamos calcular da mesma maneira que calculamos uma viga normal, né? Então, a única coisa que é diferente é o pré-dimensionamento, né? Porque é uma seção diferenciada, né? A taxa de aço é diferenciada. Então, muitas vezes a gente não tem como falar, ó, essa viga aqui vai dar uma viga de 30 por 90. Né? Muitas vezes esse chute aí que a gente faz, a gente não acerta de primeira, muitas vezes nem de segunda. Então, nós temos que fazer uma espécie de um pré-dimensionamento para conseguir encontrar a seção ideal onde eu tenha uma taxa de aço que seja economicamente viável e eu também não tenho uma seção muito grande, né, de uma viga para não gastar muito concreto, certo? Então a gente tem que fazer várias composições muitas vezes para encontrar uma seção ideal para essas vigas, né, onde eu tenha um mínimo de gasto com aço, né, para resistir aos esforços solicitantes, certo? Então esse é o conceito de viga de transição. Uma característica importante também, que eu esqueci de falar em relação às alvenarias estruturais, é o efeito arco. O que é o efeito arco? Muitas pessoas acabam desconsiderando esse efeito arco na hora de fazer o dimensionamento. Até alguns softwares fazem isso, desconsideram o efeito arco na hora do dimensionamento. O que seria esse efeito arco? Tá? Eu já disse aqui em alguns vídeos, em algumas lives também, que o elemento estrutural ele sempre vai buscar o elemento de maior rigidez, né? É assim com as lajes e é assim também com as alvenarias estruturais. Digamos, por exemplo, que essa parede aqui ela fosse de alvenaria estrutural, né? Vai aparecer uma imagem para vocês aí na tela, onde eu tenho justamente uma viga de transição que recebe uma alvenaria estrutural, e eu vou colocar para vocês o diagrama de esforços, o gráfico de esforços, na verdade, desta parede de alvenaria estrutural.
E vejam só, no meio ali, ó, dessa parede de alvenaria estrutural, eu tenho uma baixa concentração de cargas, de tensões, na verdade, e elas são direcionadas para as laterais aí, onde eu tenho os pilares. Por que isso ocorre? Isso é um fenômeno que ocorre nas estruturas, que é justamente aquela questão das tensões buscarem os elementos de maior rigidez. Neste caso aí, por mais rígida que a viga de transição seja, a alvenaria estrutural ela vai sentir que ela tem que buscar o elemento mais rígido, que é os pilares, certo? Esses pilares, por sua vez, vão receber a maior parte da carga, os pilares e os extremos da viga de transição, certo? Então, esse é o efeito arco, que geralmente a gente aprende, quer dizer, a gente não vai aprender na graduação, e tem pós-graduação que também não fala sobre o assunto, mas a gente aprende quando entra a fundo nas questões de alvenaria estrutural. Então esse efeito arco, ele muitas vezes é deixado de lado aí no dimensionamento das vigas e pode trazer uma diferença gigantesca na economia de aço, né? Porque nós não vamos ter tanto carregamento nessa viga, pelo menos se a gente olhar ali no meio da viga, mas vamos ter um carregamento maior ali nas extremidades, onde a gente vai ter um esforço cortante um pouquinho maior, mas as questões de armadura longitudinal muitas vezes não precisam ser tão carregadas quanto se a gente desconsiderasse o efeito arco, certo? Então é isso basicamente uma viga de transição, como ela se comporta. Elas são basicamente uma viga normal, né? Elas vão receber os mesmos tipos de carga, porém são cargas muito mais elevadas, né? São cargas concentradas, enfim. Então, tudo isso é levado em consideração quando nós estamos dimensionando uma viga de transição, certo? Então, espero que vocês tenham entendido o conceito de viga de transição e mais à frente, não sei quando ainda, eu vou trazer para vocês um dimensionamento de uma viga de transição. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado do conceito aí da viga de transição. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu responderei com o maior prazer. Então agradeço a sua audiência até aqui. Se você gostou, não deixe de curtir, se possível compartilhar, porque isso ajuda demais o canal. Valeu pessoal e até o próximo vídeo. Até lá!